Boa noite, meu nome é Poliana, sou médica infectologista. Essa noite nós teremos 3 pessoas apresentando. Minha apresentação vai ser bem rapidinha, talvez algumas pessoas já tenham até assistido uma parte dela. Só apresentar o panorama global da Covid-19, a doença causada pela epidemia atual do coronavírus. E eu vou passar bem rapidinho aqui alguns dados epidemiológicos, só para a gente ter uma noção do que as meninas vão falar mais na sequência. Isso aqui é só para a gente colocar qual a situação, né, no dia de hoje. A gente tem 196.106 casos confirmados, com 7.869 mortes, o que dá para a gente aí uma letalidade em torno de 3 a 4%. Passa o próximo. Essa foi a primeira aula que nós... Na verdade, essa foi a segunda aula, uma das primeiras que a gente apresentou a situação global, e que a gente tinha aí uma situação bem mais restrita à China, e a gente vê, né, que ao longo desse tempo, a gente já está indo aí para 2 meses de doença, houve uma progressão importante da doença no mundo. Bem, então vou falando um pouquinho à frente. O coronavírus, gente, é um vírus conhecido desde a década de 60. Então, quando a gente fala de corona, parece que é um vírus super recente, que a gente não conhece nada sobre ele. Na verdade, a gente conhece. Ele foi isolado na década de 60. E o primeiro surto associado ao coronavírus de importância clínica aconteceu em 2002, com o SARS. Foi um surto também que aconteceu na China, teve um padrão muito semelhante ao de hoje, tanto que os 2 vírus têm uma homologia de 90% genética, por isso que o vírus de agora chama SARS-CoV-2, então é um vírus muito parecido com aquela primeira pandemia que aconteceu em 2002, uma pandemia também de importância geográfica. A gente teve casos aqui no Brasil, o Brasil teve uma quantidade de casos menor do que 100 casos, mas ainda assim houve uma doença manifesta aqui. Talvez a maior parte das pessoas, né, para quem que está hoje nessas aulas, que está hoje na atividade, nem lembra muito bem dessa pandemia. Talvez lá atrás também a gente tivesse uma globalização um pouquinho menor, a nossa circulação de pessoas fosse menor. O nosso desafio hoje é um pouco maior por causa da circulação de informação e de pessoas. Em 2002, o SARS ele teve 9 meses de duração. Então, entre o início e a decretação do fim da pandemia, foram 9 meses de diferença. E a gente aprendeu muito com o SARS. Muitas das coisas que eu vou colocar para vocês são aprendizados do SARS, em 2002. O MERS, em 2012, então, a gente sempre vê uma certa manifestação cíclica dos coronavírus. Vocês veem que mais ou menos uma década de diferença entre um e outro. Então, agora em 2019, né, para 2020, em 2012, a gente teve o coronavírus de cepa mais grave, de maior letalidade. Ele foi bastante restrito à região ali da Arábia Saudita, o Oriente Médio, e foi uma doença que até hoje, 2016, teve um novo surto, é uma doença que ainda mantém alguma circulação, associada principalmente à criação de camelos nessa região aí da Arábia Saudita. Então, do surto que a gente tem agora, o que a gente sabe? No dia 30 de dezembro, houve uma notificação formal da OMS de que havia, na China, casos de pneumonia atípica, que eles não tinham conhecimento, porque eles perceberam uma manifestação diferente do padrão. A China, não sei se vocês sabem, desde 2002, por causa do SARS, ela instituiu um padrão específico de notificação de doença respiratória para que ela pudesse ter, em eventos associados epidemiologicamente, um evento sentinela que fizesse com que acendesse uma luz de que alguma coisa podia estar errada. Então, em dezembro, eles perceberam que havia um cluster, um grupo de pessoas acometidas por essa doença associada a um mercado de frutos do mar, o mercado de frutos do mar de Wuhan, que foi, no dia 30, foi a primeira, então, declaração. A OMS tornou pública que havia uma situação em investigação na China, e no dia 1º, o mercado de frutos do mar já estava fechado, na cidade de Wuhan. No dia, então, 2 dias depois, já estava fechado o mercado de frutos do mar. No dia 7, a China apresentou ao mundo uma cepa diferente do coronavírus. Foi um momento em que ela afirmou que se tratava de um vírus mutante em relação aos anteriores. Isso no dia 7. Se a gente pensar que lá atrás a China demorou 2 meses, lá no SARS, 2 meses para notificar o OMS que tinha um problema acontecendo, hoje não só ela notificou muito mais rápido, como em 7 dias ela já tinha, inclusive, a informação genética desse vírus. Então,
Então, a velocidade da informação que faz a gente ter os desafios de hoje também nos faz ter muito mais meios de lidar com a doença do ponto de vista de conhecimento, né? E de diagnóstico. No dia 20, houve uma incidência maior associada a trabalhadores no Japão que tinham prestado assistência a um paciente que tinha vindo da China. Então, nesse momento, imaginou-se que a doença pudesse se manifestar assim como se manifestou o MERS e o SARS, uma doença muito relacionada aos profissionais de saúde. Para vocês terem uma noção, o SARS teve 30% de acometimento entre profissionais de saúde, enquanto o MERS teve 70% das pessoas que adoeceram eram profissionais de saúde. E isso se justifica pelo padrão do vírus. É um vírus que coloniza muito pouco a via aérea alta e coloniza muito o pulmão. Então, no momento em que chega no contexto de uma pneumonia, não só esse paciente ele é muito mais ele tem uma infectividade muito maior, como também a gente passa a ter uma situação de maior viremia. Então, a chance de transmissão para pacientes gravemente enfermos é infinitamente superior ao que tem sido falado, por exemplo, de pacientes assintomáticos. No dia 30 do 1, a OMS declarou emergência de saúde pública. Mais recentemente, na semana passada, ela declarou a pandemia definida. No dia 26 de fevereiro, a gente teve o primeiro caso confirmado no Brasil e hoje a gente teve a primeira morte associada. Não sei se vocês sabem, mas o paciente tinha 62 anos, algumas comorbidades, hipertensão arterial, diabetes mellitus, hiperplasia prostática. Então, está dentro de um grupo de pacientes que a gente realmente considera de risco para a doença mais grave. Hoje, o que a gente tem no Brasil? A gente tem 290 casos confirmados, uma morte notificada hoje. Alguém, na hora da nossa reunião, comentou da segunda morte, eu não encontrei essa informação. O número de casos confirmados no nosso estado são 9 e a gente ainda não teve nenhuma notificação de estado grave. No APARTE, a gente tem 11 casos notificados, um caso excluído, o primeiro caso que a gente notificou, nenhum caso confirmado ainda. Temos, nesse momento, uma paciente internada com suspeita, alta suspeição da doença, num quadro bastante brando, para o que a gente esperava, da idade da paciente, uma paciente idosa. Então, um quadro bastante brando, tem sido dito que ela está em coma. Isso não é verdade, a paciente está em ar ambiente, está muito bem, e nós optamos por mantê-la em uma unidade de terapia intensiva para que a gente pudesse ter um maior controle sobre uma eventual deterioração clínica que ela pudesse fazer em virtude da idade e o que a gente conhece do vírus, que entre o 5º e 7º dia costuma ser o momento de manifestação mais aguda da doença. Rapidamente, só para vocês saberem, a gente tem um fluxo bem estabelecido há mais de um mês em relação à condução desses pacientes. Então, a gente tem uma técnica acolhedora no PS, essa técnica acolhedora ela aborda todos os pacientes e informa esses pacientes, pergunta para esses pacientes se eles têm sintomas respiratórios, se eles tiverem, ela já oferece uma máscara. Nesse momento, a gente já tem, inclusive, um local de espera na portaria, que é diferenciado para o paciente sintomático respiratório com máscara e aquele paciente que não está. A distância que a gente guarda entre essas cadeiras é de 2 metros, que é uma distância de segurança. E, a partir do momento que esse paciente é definido como sintomático respiratório, ele vai ser triado. A gente está trabalhando para ter recursos de saúde para que esse fluxo seja totalmente exclusivo. Então, esse enfermeiro triagista lide apenas com pacientes com essa patologia, né, ou com suspeita dessa doença, e que a gente tenha também todo o fluxo no nosso hospital unidirecional exclusivo para esse perfil de pacientes, para dar garantia aos outros pacientes de não adoecimento e a esses pacientes uma agilidade maior de atendimento. Hoje, o que a gente tem de critérios clínicos que definem a doença? Nós precisamos, então, ter um paciente que tenha tido viagem ao exterior há mais de dentro de 14 dias, ou um paciente com contato com um paciente com suspeita, ou seja, um paciente que foi, por exemplo, para o exterior, voltou, está sintomático, ele entraria como um quadro suspeito. Se alguém tem contato com esse paciente e passa a manifestar febre mais sintomas respiratórios, ou seja, as duas coisas, que é o que a gente configura uma síndrome gripal, febre com um sintoma respiratório, pelo menos. Se o paciente tem essa conjunção de fatores, ele é considerado um caso suspeito. Se o paciente teve contato com o paciente confirmado para o corona, a gente considera, e ele tem febre
ou um sinal respiratório, e aí, se ele teve contato com alguém confirmado, ele não precisa mais ter uma síndrome gripal típica. Ele pode ter o sintoma respiratório ou apenas febre. Ele já é considerado um caso provável da doença. A paramentação. Então, vou falar rapidamente, porque a Giane vai colocar para vocês. O que a gente estabelece é uma precaução de gotículas e contato. Essa paramentação, então, ela envolve a necessidade de uso. A higienização das mãos, logicamente, antes. A gente usa gorro, óculos de proteção, ou protetor facial, que no hospital a gente adotou óculos de proteção, máscara, e aí a máscara vai depender do tipo de procedimento, avental impermeável de mangas longas e luvas de procedimento. Então, necessariamente, a paramentação tem que contar com todos esses itens, e antes de se paramentar, a gente deve separar todos os itens necessários para a paramentação, para a gente não circular no ambiente aguardando por esses itens. É bom lembrar que o uso da máscara o que é recomendado é a máscara cirúrgica. A Anvisa já fez várias posições nesse sentido, até nesse informe do Ministério da Saúde, ele até coloca a posição de alguns hospitais com disponibilidade de recursos para N95. O que a gente vê hoje é que não existem recursos disponíveis com facilidade por causa do insumo, não é uma questão de custo da máscara. A gente está com dificuldade de conseguir as máscaras para comprar no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? Então, a gente deve utilizar a máscara correta. A máscara é a máscara cirúrgica, não são duas máscaras, é apenas uma máscara adequadamente colocada. E a máscara N95 deve ser reservada para as condições em que há uma geração de aerossol. Essas condições são intubação orotraqueal, uso de ventilação não invasiva, máscara de Venturi, macronebulização ou nebulização. Obviamente, nesse momento, a gente evita submeter os nossos pacientes à nebulização, porque a gente sabe que outros procedimentos igualmente eficientes, equivalentes do ponto de vista terapêutico e que não oferecem o risco de formação de aerossol. Acho que isso aqui a gente pode falar depois. Vou só falar rapidinho, depois a gente vai fazer uma demonstração. Você vai falar? Tá, então rapidinho. A paramentação, gente, é algo que já oferece algum grau de desafio, mas a desparamentação é quase 99% das vezes que ela é feita incorretamente. E lembrar que profissionais de saúde estavam associados a maior índice por quebra de barreira. Quebra de barreira significa não utilização correta dos equipamentos de proteção individual. Então, a gente tem que estar muito atento para isso. A gente vai fazer uma demonstração daqui a pouco. Então, a gente deve usar, inicialmente, colocar o capote, o avental, a máscara cirúrgica na sequência, e lembrar que a máscara cirúrgica tem aquele aramezinho, não é à toa, é para que a gente ajuste bem o arame na região do nosso nariz, até porque na hora que a gente coloca o óculos, a gente evita que o óculos embace. O gorro na sequência e o óculos, que a gente estabeleceu então aqui para a gente, o óculos, e as luvas que devem cobrir o punho do capote. Então, a luva não deve estar por baixo do capote e nem deve estar permitindo o contato da pele. A luva ela deve estar em cima do capote. A desparamentação. Coloquei paramentação de novo, mas essa é a desparamentação. Então, ela deve seguir a ordem inversa. A gente começa a desparamentação por aquilo que tem maior risco. Essa desparamentação ela começa pela luva. A gente vai mostrar com mais detalhes. A partir do momento que você tira a primeira luva, você tem a sua mão e um local de alta infectividade, né? Um local contaminado. Então, a gente tem que utilizar a parte interna da luva e nunca a parte de fora. A gente retira as luvas com a parte interna, na sequência o capote, que deve ser desamarrado nas costas, nunca puxado pela frente, que é o local de maior risco, desamarrado nas costas. No momento em que ele é desamarrado, a gente utiliza a parte de trás do capote, puxa o capote para dentro, sempre pela parte interna, e a gente vai demonstrar para vocês, retira o capote sem que a gente tenha contato com a parte externa. O gorro a gente tira na sequência, os óculos e, por último, a máscara cirúrgica, que no caso da N95 a gente está autorizado a reaproveitar, desde que a gente a condicione no envelope de papel, e no caso da máscara cirúrgica a gente descarta após o uso. Acho que essa parte aí, só para vocês verem, gente, a média de idade, eu coloquei vários estudos que foram feitos, os primeiros estudos e os estudos mais recentes,
que foram feitos em relação ao perfil epidemiológico da doença, que a gente sabe que a média de acometimento é a idade adulta dos pacientes realmente que circulam, então, de 49, de 47 a 55 anos, o estudo de maior representação amostral mostrava 47 anos, esse porcento está errado, tá, gente? O sexo, a prevalência é pequena, pensou-se inicialmente que tinha uma prevalência maior para o sexo masculino, isso não vem sendo demonstrado, e a prevalência em doenças crônicas, pacientes com doenças crônicas, se a gente olhar o global, ela é até baixa, porque é uma doença que várias pessoas pegam, mas em termos de letalidade, a média de idade dos pacientes que morreram é 80 anos e 90% desses pacientes tinham alguma comorbidade associada. Já falei um pouquinho da N95, só para mostrar para vocês que a gente tem um estudo que avaliou isso em 2017, pode colocar na sequência. Esse, que mostrou um estudo que foi até republicado agora, mas já tinha até uma sinalização disso em 2017, que avaliou, afinal de contas, na influenza, que é a doença que a gente conhece mais, é mais seguro utilizar N95 ou máscara cirúrgica? Tem um viés nesse estudo que a população foi uma população ambulatorial, então, teoricamente, num pronto atendimento sem situação de gravidade. Eles consideraram também prontos atendimentos. O que eles encontraram foram valores absolutos que, inclusive, mostravam que a N95 tinha uma contaminação do profissional relativamente até um pouquinho maior, mas sem diferença estatística entre um e outro. Então, o fato é, a desparamentação da N95 ela pode ser, inclusive, mais difícil do que a desparamentação da máscara cirúrgica. Então, na hora que a gente opta por uma N95 achando que a gente está se protegendo mais, a gente pode estar, na verdade, tendo um risco maior associado a essa desparamentação. Então, vamos utilizar o EPI adequado para aquele momento. Porque aí a gente vai fazer com que o risco-benefício seja favorável. O tratamento, todo mundo sabe, não há tratamento estabelecido, o Brasil ainda não validou nenhuma dos trials que têm sido feitos mundo afora. A gente sabe que existem algumas medicações que podem ser feitas, muito tem sido falado colchicina, do Caletra, o lopinavir e ritonavir, né, que é uma medicação que a gente tem produção própria no Brasil, porque ela está dentro do escopo de antirretrovirais utilizados no HIV, e a gente, pelo programa de quebra de patentes, a gente fabrica essas medicações localmente, então, caso a gente precise, a gente tem condições de utilizar. Existe um antiviral que foi muito utilizado nas outras e que tem continuado, que tem sido utilizado novamente na Europa, principalmente, que é o Remdesivir, mas a gente não tem liberação para uso no Brasil, e do ponto de vista de benefícios clínicos, ele é até pior do que lopinavir e ritonavir. E um dado muito relevante, o corticoide não é uma medicação útil sob a perspectiva que se pensava antes. Como essa é uma doença que aumenta muito a produção de citocinas, então gera um estado inflamatório bastante agudo, pensou-se que o corticoide podia ter um efeito sobre esse estado inflamatório sistêmico. E isso não se demonstrou, ao contrário. Os pacientes que utilizaram corticoide tiveram clareamento viral atrasado, isso faz com que ele permaneça com viremia, portanto, transmitindo doença por mais tempo. Não tem indicação da gente utilizar, a menos que o paciente tenha uma condição clínica de gravidade que demande que a gente utilize o corticoide para manejo clínico, não voltado para uma situação específica do corona. Gente, boa noite, eu sou a doutora Fernanda, sou médica anestesista, sou do Corpo Clínico do Hospital e vim conversar um pouquinho com vocês sobre o manejo da via aérea nesses pacientes do Covid. Vocês vão ver que eu vou repetir um pouquinho de coisas que a Poliana falou, porque a nossa grande preocupação nesses pacientes é realmente a aerosolização de partícula e aí acabar disseminando o vírus um pouco a mais do que a gente já tem disseminado aí nessa situação atual. Então, o que está preconizado hoje, vocês vão ver que é uma intubação em sequência rápida. Vou tentar especificar, dar um norte para vocês. Eu acho que agora não é hora da gente tentar inventar muita coisa. Se a gente tem um guia prático da gente fazer isso, a gente evita que tenha erro, a gente evita de inventar muita opção e a gente consegue ter um norte maior com mais sucesso no nosso manejo de via aérea. Então, o mais importante, primeira coisa, manejo de via aérea para o profissional de saúde que está manejando via aérea é EPI, é o que a Poliana falou. Para a gente tem algumas coisinhas diferentes, como a gente sempre maneja, tem a chance de aerosolização, então a nossa máscara é a N95, pelo menos o guia da anestesia, da Sociedade de Anestesia, pede para a gente usar sempre 2 luvas, o avental o avental impermeável, tá bom? E aí, o que a gente vai fazer especificamente no manejo de via aérea?
O que a gente vai tentar é não fazer ventilação com pressão positiva nesses pacientes, para a gente evitar que haja disseminação. A gente vai tentar fazer a pré-oxigenação desse paciente, embora seja com a 2 a 100%, mas num fluxo baixo, para a gente evitar também que a gente tenha essa disseminação maior, tá? E a indução em sequência rápida. A gente vai utilizar 2 tipos de relaxante muscular, que é imprescindível para esse momento, para a gente evitar que o paciente tussa na hora que a gente vai manejar a via aérea dele. Então, na hora que a gente vai entubar ou na realidade, laringoscopar ou entubar o paciente, evitar que o paciente tuba. Então, o relaxante muscular é muito importante nesse momento. Então, a gente não vai economizar em dose de relaxante muscular, a gente vai fazer a dose de sequência rápida, ou de succinilcolina ou de rocurônio. Além disso, entubou o paciente, você vai descartar imediatamente o material que você usou e você vai acoplar o paciente no ventilador imediatamente, tá, gente? Quanto menos tempo a gente deixar o paciente, querendo ou não, desacoplado do ventilador, menos tempo a gente tem de liberação de partícula aí. Então, aí o que a gente vai fazer? Primeira coisa, o manejo de via aérea é feito sempre pelo médico especialista mais experiente. Então, não é hora de residente tentar. Tá bom? Não é hora do médico que está novo no plantão. Tem alguém, gente, que é mais velho de casa, tem alguém que a gente sabe que tem uma mão prática maior, é ele que vai tentar. A nossa intenção é que a gente entube esse paciente sempre na primeira vez. Se você for olhar no nosso guia da Sociedade de Anestesia, ele te dá até duas opções de tentativa. O guia da AMIB fala que se você tem uma primeira tentativa que é sem sucesso, a segunda opção é fazer a crico. Tá? Então, assim, a gente... não é hora da gente brincar, não é hora da gente lembrar que a contaminação de profissional de saúde é muito alta, então a gente tem que se proteger, tá? Outra coisa, se esse paciente, você olha para o paciente, você tem, acho que tem até o Lemon ali já, o Lemon é como se fosse um esqueminha que a gente tem para você analisar se tem via aérea difícil. Então, você vai olhar o paciente exteriormente para ver o que tem. O paciente tem uma língua grande, uma boca pequena, tem uma circunferência de pescoço larga, tem um pescoço curto, uma boca que abre pouco, uma distância de tireoamento pequena. Então, a gente vai chamar ajuda. Embora a gente tenha que ter cada vez menos pessoas dentro da sala que vai estar com esse paciente, a gente também não pode correr o risco da gente ter uma via aérea difícil e não manejada nesse caso. Então, se a gente acha que é um paciente com uma possível via aérea difícil, a gente vai chamar alguém para nos ajudar, tá? Esse manejo aqui do lado de cá é o manejo da via aérea pela Sociedade de Anestesia. A gente não vai seguir a parte inferior, porque a parte inferior fala se a gente não consegue entubar o paciente, a gente entra com o dispositivo supraglótico, o que está contraindicado nesses pacientes. Então, a gente não conseguiu, a gente tenta mais uma vez. A gente não conseguiu, a gente vai tentar a forma cirúrgica. Então, o que a gente tem que fazer nos pacientes obesos, que também tem uma possível via aérea difícil? Posicionar o paciente adequadamente. E paciente que não é obeso também, a gente precisa aprender a posicionar esses pacientes. Lembrar que a posição do coxim não é embaixo do ombro, a posição do coxim é na região occipital, tá, gente? Então, a gente posiciona o paciente adequadamente. E aí, a gente consegue colocar na sniff position, que é a posição que a gente consegue alinhar todos os eixos. E aí, quando a gente laringoscopa o paciente, a gente consegue da forma mais fácil. Outra coisa, mesmo com vídeo laringoscópio, já que está contraindicado o uso de fibro, os estudos têm mostrado que às vezes a gente fica batendo na parede posterior ali da corda vocal. Então, eles já falam para a gente entrar direto com guia no tubo. Então, deixa o guia pronto. Então, o que a gente vai passar? Eu vou passar depois um pouco de passo a passo para vocês, mas o que é o ideal? Primeira coisa, vamos separar todo o material que a gente vai usar. É essa a organização. Separei todo o material. Eles falam para a gente deixar 5 kits prontos de manejo. Então, 5 kits de tubo e 5 kits com guia. Vai separar tubo 7, 7,5, 8, 8,5, tá? Vai deixar todas as drogas já aspiradas. Sempre checar se o paciente está com acesso venoso, porque N vezes você vai lá, deixa tudo pronto, quando você entra e olha o paciente nem acesso venoso tem. Então, isso é uma coisa que tem que checar e olhar também. Para oxigenar o paciente, depois vai ter um esqueminha direitinho. Acho que pode passar, Poli. Então, aí, mais ou menos o que eu já falei um pouquinho. O médico mais experiente, tá? Para a gente tentar limitar ao mínimo o número de tentativas. Preparo antecipado do material. Pré-oxigenar com o menor fluxo possível. Então, a pré-oxigenação com oxigênio 100%, mas não vai usar um fluxo de 10. A gente vai tentar usar um fluxo de mais ou menos de 5 litros para pré-oxigenar esse paciente, não mais do que isso.
Descartar imediatamente o material. Gente, não vai ficar sambando com lâmina de laringoscópio depois que terminar o procedimento. Terminou de entubar o paciente, pega o material que a gente usou para entubar e descarta imediatamente. Sempre deixar uma bandeja pronta para o descarte. Normalmente, nos vídeos que a gente viu, que as principais sociedades liberaram os vídeos, ela sempre fica embaixo da bandeja, do carrinho que a gente usa. Deixa uma bandeja pronta, terminou de entubar o paciente, coloca a lâmina do laringo ali embaixo, tá? Videolaringoscópio. Então, o fibroscópio está contraindicado nesses pacientes. Então, a gente vai usar direto o videolaringo ou laringoscopia indireta mesmo, tá? Guia de intubação direto e filtro. O filtro vai ficar sempre interposto entre a máscara e o circuito ventilatório. Não é depois, tá? Então, máscara, filtro, circuito ventilatório. Confirmar posicionamento com a capnografia. Eu sei que tem alguns lugares que nossos ventiladores não têm capnografia, no centro cirúrgico a gente sempre tem. Então, quando tiver, é o ideal, porque a gente tem que até evitar auscultar esses pacientes. Quanto menos contato com esses pacientes, melhor. Então, assim, se você tem capnografia, ok, está entubado, ótimo, menos contato com esses pacientes, tá? E conectar rapidamente o circuito no respirador. A Universidade de Toronto está explicando mais ou menos no manejo da anestesia exatamente isso que eu falei. Lembrar que é uma situação de contágio importante, é sempre o anestesista mais, vocês vão ver que a gente vai repetir, basicamente todos os guias falam a mesma coisa. Sempre o anestesista mais ou o médico mais experiente, manejar quanto menos vezes possível para a gente tentar tudo na primeira vez conseguir ter sucesso do manejo de viária desse paciente. Então, vamos lá. Qual vai ser a nossa ordem da intubação? Posicionar correto. Então, lembra, coxinha na região occipital não é região do ombro, tá, gente? E não deixar de usar coxinha, porque às vezes um paciente que a gente olha e acha que tem uma intubação fácil, quando você vai laringoscopar, tem um pouco anteriorizada, um pouco posteriorizada, e aí você perde tempo nesse momento. Aí tem que posicionar o paciente nessa hora. Então, vamos posicionar o paciente adequadamente antes de laringoscopar, antes de induzir o paciente. Para oxigenar esse paciente com A2 a 100%, com fluxo baixo, então no máximo 5 litros por minuto, tá bom? Tentar pré-oxigenar pelo menos uns 5 minutos esses pacientes. Evitar broncofibroscopia, intubação com relaxamento muscular. Então, qual é a dose que a gente vai usar? Succinilcolina é 1 mg por quilo, rocurônia 1,2 mg por quilo. Não tenham medo de usar essas doses. Única coisa, vou falar até no final, cuidado que alguns pacientes específicos a gente vai ter contraindicação de usar succinil, tá? Então, a gente vai usar o rocurônio o rocurônio a gente pode usar diretamente, ou nesses casos específicos, esses pacientes que a gente tem contraindicação de usar succinil, a gente vai usar direto o rocurônio também. Hipnótico, a gente pode usar o propofol, etomidato ou ketamina. Alguns guias falam direto para a gente usar a ketamina. Etomidato também é bem de dar bastante estabilidade cardiovascular. Qual que é o nosso medo com propofol? Paciente que tem alguma característica de choque, paciente que tem uma estabilidade hemodinâmica, o propofol pode piorar instabilidade cardiovascular nesses pacientes. Então, o ideal, se o paciente tem algum sinal de choque ou de instabilidade hemodinâmica, a gente não vai usar o propofol. A gente vai usar ou o etomidato ou a ketamina, tá? Fentanil, em dose mais ou menos de 3 a 5 microgramas por quilo. Lembrar que o fentanil a gente tem que fazer ele primeiro, é uma medicação que a gente vai ter mais tempo até começar a ação, tá? Tentar fazer ele mais ou menos 3 minutos antes do início das outras drogas. E estilocaína 2%. A estiloendovenosa, além de ter ação local, como a anestesia local, mesmo via endovenosa, ela diminui o reflexo de tosse nesses pacientes. Então, sempre usar estilo também, 2% sem vasoconstrictor, tá, gente? Só, acho que todo mundo sabe, mas é bom lembrar. Então, a sequência: posicionamento, opioide, hipnótico, relaxante muscular. Succinilcolina, vocês vão ver que a hora de intubar é depois que o paciente vai fascicular, então o paciente vai dar como se fosse uma tremidinha, o paciente já está em ponto de ser intubado, e rocurônio em fundil, você já pode tentar intubar o paciente que já vai estar relaxado. Intubação, capnografia e ventilação. Gente, direto, intubou, conectou, conferiu que está intubado, acabou, parou de mexer nesse paciente, tá? Não vamos ficar mexendo mais em via aérea desse paciente. Então, lembrar, fentanil vai ser sempre o primeiro que a gente vai fazer, tentar começar ele mais ou menos 3 minutos antes das outras medicações, vai ser a medicação que vai demorar mais tempo para ter ação. Midazolam também é uma opção que a gente pode fazer para hipnótico, tá? Embora use menos, mas é uma opção que a gente tem, vai fazer de 0,2 a 0,3 miligramas por quilo. Etomidato, que a apresentação é de 2 miligramas por ml, vamos fazer mais ou menos 0,3 miligramas por quilo. Ketamina, de 1,5 miligrama por quilo, 1 a 1,5. E propofol, de 1 a 5
de 1 a 1,5, 2 miligramas por quilo também nesses pacientes, tá? Lembrar que o Propofol vai ser o que a gente não vai usar em caso de instabilidade hemodinâmica. Succinilcolina, que vem a ampolinha sempre de 100 miligramas, 1 miligrama por quilo. Rocurone é ampola de 50. Então, em alguns casos, você vai usar 2 ampolas. Não tenham medo de usar 2 ampolas em paciente, tá, gente? Eu até botei isso aqui por último. Isso saiu hoje no nosso manejo de via, na verdade, numa liberação que a Sociedade de Anestesia liberou hoje. Então, falando sobre o coronavírus e anestesia, ele fala algumas coisas que são importantes. Lembra até um pouco o manejo o guia do ACLS, TLS. Então, assim, lembrar que embora a gente tenha que fazer com menos pessoas possíveis dentro da sala, vamos tentar se comunicar adequadamente para a gente chegar, ter um plano pré-estabelecido, uma sequência pré-estabelecida. Não é hora da gente inventar, é hora da gente ter um norte e seguir esse norte para a gente ter o melhor desfecho possível. Então, vamos começar a fazer o que está prescrito para a gente fazer. Eu acho que é hora da gente ter o melhor desfecho possível nos pacientes, com menor chance de insucesso, para a gente ter o menor problema também. Tá bom, gente? Succinilcolina, contraindicação, gente, em alguns casos, os pacientes que têm história de hipertermia maligna, então paciente que tem história de familiar que teve algum problema com anestesia, não vamos entrar, teve problema com anestesia, teve história de paciente que morreu, familiar que morreu com anestesia, ou que já teve algum problema com anestesia, vai para o Rocurone, não vamos ficar insistindo nisso, tá? Pseudocolinesterase atípica, uma coisa um pouco mais que tem história miopatia e atrofia muscular, porque nesse caso o paciente tem proliferação de receptor extrajuncional. Então, esses pacientes podem ter uma liberação de potássio muito grande e acabar fazendo parada cardiorrespiratória, tá? Queimado maior que 24 horas, então no início o paciente queimou, hoje você pode usar a succinil, depois de 24 horas não. Lesão de neurônio motor superior e inferior, denervação e traumas maciços. Então, todos esses pacientes dessa parte inferior aqui, a gente vai ter proliferação de receptor extrajuncional com mudança de partícula de receptor, e aí a gente pode ter problema com o succinil. Então, nesses casos, a gente vai usar direto o rocurônio. Tá? Rocurônio é uma droga extremamente segura também, não precisem ter medo, podem usar 2 ampolas quando necessário, dose de 1,2 miligramas por quilo para os pacientes, sem medo, tá? Outra coisa, a gente não vai estubar esse paciente tão cedo, então não precisa ter medo disso também. Então, assim, usem o rocurônio ou a succinil, porque a succinil tem uma duração muito menor. Então, às vezes as pessoas têm medo de usar o rocurônio por causa disso. A gente não vai estubar esse paciente tão cedo. Então, não precisa ter medo de usar o rocurônio. Sucesso para todo mundo aí, que a gente vai precisar de bastante paz nesse período. Eu sou a doutora Giane, sou coordenadora da UTI, e, na verdade, eu vim aqui só passar algumas informações importantes para vocês. A primeira informação é de que o hospital montou um comitê, tá, para ser criado um plano de contingência para essa pandemia do coronavírus. Esse comitê ele é formado pelo diretor técnico, pelo pessoal da CCH, representado pela Poli, que está aqui, pelos coordenadores médicos das principais áreas, né, a UTI, pronto-socorro, a unidade de internação, o centro cirúrgico e várias pessoas do apoio. Por exemplo, o pessoal de hotelaria, o pessoal da gestão de leito, o pessoal da manutenção. Várias pessoas participam desse comitê para a gente poder tentar formar os fluxos de atendimento, quais são os protocolos, os tratamentos e repassar para vocês. O slide mais importante que eu tenho para mostrar para vocês é justamente esse daqui, porque muitas vezes as pessoas falam, mas ontem falaram que era X, hoje é Y e amanhã está Z, eu não estou entendendo mais nada. Mas, infelizmente, é justamente isso que está acontecendo e não é só aqui, é mundialmente. Por quê? Porque essa é uma doença nova, né? A Poli mostrou para vocês a cronologia. Existem vários papers, vários artigos científicos já publicados, mas é tudo muito novo. Então, a gente realmente está, a cada dia, recebendo informações novas. Então, é extremamente importante que vocês seguem nas informações que são vindas dessas principais instituições, que estão prezando por passar informações corretas. Porque no WhatsApp virou uma loucura de todo mundo esses últimos dias. A gente recebe várias coisas. É áudio, alguém orientando alguma coisa. Então, assim, é extremamente importante que se sigam essas orientações, porque senão vai acabar dando confusão,
tá certo? Então, a gente montou esse comitê, hoje a gente estabeleceu que vai haver uma comunicação interna e uma comunicação externa para os nossos pacientes, nossos clientes, e a gente vai estar passando essas informações para vocês num tempo mais hábil. E é importante vocês estarem atentos, porque hoje a gente vai publicar X, amanhã eu posso estar dando uma recomendação X mais 1, X mais 2. Então, tem que ficar atento a tudo isso daí. Pode passar, pode. Então, é importante vocês saberem que nós montamos esse plano. A outra coisa que é importante, a gente tem um fluxo para funcionar esse comitê. Então, você que está lá na área, a primeira pessoa que você tem que acionar é o seu superior, ou quem, né, já puder acionar o coordenador. Esse coordenador ele vai referir isso para a CCH, para o comitê vai tratar isso daí e vai dar essa devolutiva para o corpo clínico e para os colaboradores do hospital. Então, é importante que esse fluxo não seja furado, porque às vezes você vai passar para alguém ou vai conversar com o seu colega e essa informação vai ficar lá e não vai chegar no comitê. Tudo bem? O fluxo do pronto-socorro, por isso que eu perguntei se tinha muita gente aqui do pronto-socorro. A gente está montando um fluxo para atender esses pacientes, né? E a gente está vendo com a direção a possibilidade, inclusive, de ter uma equipe exclusiva para atendimento desses pacientes. Então, ele faria um fluxo, né? O Tiago ficou de me passar a planta, ele não teve tempo, mas para mostrar para quem fosse aqui do pronto-socorro como é que funcionaria esse fluxo de atendimento, porque o que a gente entende é que a gente não gostaria que esse paciente, caso suspeito ou confirmado, ele ficasse junto com os outros pacientes e nem que ficasse entrando no pronto-socorro. Quem trabalha no pronto-socorro, a gente não gostaria que ele entrasse na sala de observação amarela, né, em outros lugares. Então, a gente reservou um fluxo específico para ele, e esse fluxo seria um fluxo unidirecional, ou seja, ele entra, faz o trajeto que ele tem que fazer no atendimento, aí ou ele vai internar, ou ele sai e ele não volta para o pronto-socorro, ele não faz um fluxo retrógrado. Então, isso está sendo montado. Quem está lá no pronto-socorro já viu que algumas mudanças foram feitas. Por exemplo, a sala de observação da GO, né, quem trabalha no pronto-socorro, vocês já viram que já saiu de lá, a gente já colocou uma porta, a gente já colocou longarinas lá, porque ali provavelmente vai ser a sala de observação, o faturamento, onde é o faturamento, vai ser, na verdade, a recepção para atender esses pacientes. Então, a gente está fazendo toda essa adequação, e a última etapa que a gente está pleiteando é ter uma equipe exclusiva para atender esses pacientes, porque eu não sabia se podia falar. A Poli está falando aqui que já foi autorizado pela direção. A gente tem uma equipe exclusiva, tanto de enfermeiro, médico, como técnico, para atendimento desse grupo. Porque a gente entende que o pronto-socorro vai ser justamente onde, digamos assim, o caos vai se instalar primeiro, né? Porque para o paciente subir e internar, ele vai ter que ter vindo do pronto-socorro. E provavelmente 2 que internam é porque vocês atenderam lá no pronto-socorro 20 e 30, né? Então, a gente está pleiteando por isso, e isso vai ser provavelmente passado para vocês nos próximos dias, a Mir, no Tiago, não sei se vocês já passaram direitinho um fluxo, né? Mas vai ter esse fluxo unidirecional e com uma equipe exclusiva para atendimento, tá certo? Pode passar, Poli. Aqui são várias recomendações e, assim, algumas recomendações que a gente fez. As que estão em azul é porque a gente já tinha feito ontem, e aí de vermelho é o que a gente já mudou hoje, só para vocês terem noção das coisas, como as coisas vão mudando em time. A gente está recomendando que os plantonistas do pronto-socorro e da UTI usem pijamas, tá? E não são só os plantonistas médicos, os técnicos e os enfermeiros também. Vão surgir algumas dúvidas, que eu estou vendo minha equipe ali da UTI, que hoje já me questionou algumas coisas, né, dos técnicos, e a gente vai ter que tirar isso ao vivo, é isso que eu estou falando. As dúvidas vão surgir, então não retenham essas dúvidas, passem para os coordenadores, passem para os gerentes, para a gente poder junto concluir, porque quem está na assistência são vocês, né? Quando eu estou no plantão, eu estou na assistência, vocês estão no plantão. Então, é só na pele, quando a gente está lá, que a gente sente, isso não ficou legal. Então, a gente tem que rodar o PDCA e a gente tem que estar fazendo melhorias nisso daí. Então, a gente estipulou o pijama. É importante saber que esse pijama é justamente para a sua proteção, para você não usar a roupa que você veio de casa e você ficar lá em contato com o paciente. Hoje, a gente tem um caso só internado, né, que está lá na UTI, 2, que, teoricamente, a gente poderia priorizar só esse paciente para usar o pijama. Mas como a gente está se preparando para um momento
mais caótico, a gente já quer treinar a equipe toda. Então, para não deixar, para treinar lá na frente, para começar a usar o pijama, o que o pijama vai dar problema, aonde vai descartar o pijama, não sei o quê, a gente já está instituindo isso agora para a gente poder já conseguir ver as falhas, corrigir, para na hora que realmente tiver um maior número de pacientes, a gente poder já estar com tudo alinhadinho. Esse pijama é para ficar dentro da unidade, gente, não é para sair no refeitório, não é para sair para comer com pijama, né? E o que a gente vai pedir encarecidamente, principalmente para a equipe médica, que costuma usar muito, é que o jalequinho, nessa hora, a gente vai tentar aposentar ele, né? Então, você foi para os lugares públicos, para os lugares em que você vai frequentar com outras pessoas, vão tentar deixar o jaleco fora, porque o jaleco ele é um veículo muito sujo, né, e muito cheio de capacidade de transmitir a doença. O sapato, né, principalmente as mulheres, porque o homem já vem com o sapato fechado ou com tênis, as mulheres têm mania de usar sapatilha, né, ou um sapato alto. Esse não é o momento de usar isso, tá, gente? O momento é de usar tênis, meia, né, vir fechado. Ah, mas eu só faço a gestão. Tênis, meia, né? Porque você nunca sabe na hora que você vai precisar entrar em contato ou não, e se você pode se contaminar. Então, a gente também está recomendando isso. Não adianta aquela sapatilha e o dorso do pé tá aparecendo. Isso não serve, tem que estar tapado, tá? Os homens, né? A gente recomenda que quem for entrar na assistência, que a barba qual é a questão da barba? Ninguém vai pedir para tirar a barba. Se não quiser tirar, não vai. Mas o que a gente orienta como comitê e o pessoal da CCH? A barba, ela não deixa a máscara fazer a vedação correta. Então, você corre o risco, né, de você ser contaminado por isso. Então, o ideal é que você tire a barba. Nos casos confirmados, suspeitos ou confirmados, isso também é outra dúvida. O paciente, no fluxo do pronto-socorro desenhado, ele já vai ganhar uma máscara. Na hora que ele chega no totem, a acolhedora já vai, se ele tiver um quadro gripal, ele já vai ganhar uma máscara cirúrgica. E essa máscara cirúrgica, ela tem que ser mantida no paciente durante todo o tempo que ele estiver no hospital. Ah, internou na UTI e está no isolamento respiratório, máscara. Ah, mas ele internou no quarto, né? Máscara. Ah, ele foi fazer uma tomografia, máscara. A máscara do paciente não sai dele. É uma proteção até para evitar que as gotículas se disseminem no local e a gente corra menos risco de estar transmitindo isso daí. Então, a máscara do paciente, diferente de outros, né, pacientes que às vezes, botou a máscara e entrou no isolamento respiratório, tira a máscara, né? Geralmente, o pessoal da UTI é isso que a gente faz. Não. Nesse caso, o paciente tem que ficar com a máscara cirúrgica na internação inteira. A sala de triagem, a gente recomenda, porque assim, a gente entende que hoje dá tempo de talvez uma higienização, ir lá fazer uma higienização concorrente e tudo, mas no momento em que tiver o alto fluxo, quanto mais tempo a gente demorar para atender esse paciente, quanto mais tempo ele ficar na recepção, quanto mais tempo ele ficar, a gente vai fazer com que ele se exponha a outros profissionais, a outras pessoas desnecessariamente. Então, no momento que realmente chegar esse alto fluxo, a gente vai treinar, na verdade isso já está no cronograma, para as enfermeiras classificadoras, já que vai ter agora uma equipe exclusiva, para que ela faça a própria higiene concorrente do balcão lá. Outra coisa que a gente sugere, quem for o médico que for ficar, quem for o enfermeiro que for ficar responsável, na sala de atendimento, não é aquela sala cheia de frufruzinho, cheia de coisinha, é uma bancada, o computador e acabou. Não é para ficar mais nada, porque é transmissão através de gotícula, é através de superfície. Então, quanto mais coisa você tiver dentro do quarto do paciente, quanto mais coisa você tiver na sua bancada de trabalho, mais risco você está correndo, porque aí você vai ter que higienizar tudo aquilo ali. Então, isso tudo aqui vai ser treinado pela CCH, especificamente para a enfermeira classificadora do pronto-socorro. A partir desse momento da triagem, que a gente classifica o paciente como suspeito ou quase confirmado, se ele já, né, se ele está retornando para o pronto-socorro, seja qual for, existe uma recomendação específica de EPIs. E toda vez que ele for fazer algum procedimento gerador de aerosóis, as EPIs são modificadas. E esses procedimentos geradores de aerosóis, principalmente são intubação, aspiração traqueal, quando você vai fazer uma reanimação nesse paciente, a ventilação manual antes de intubação, a indução do escarro, se você precisar acolher o escarro desse paciente,
durante a coleta da amostra do SUAB, isso é importante. Quem for coletora do SUAB precisa usar o EPI diferenciado, que aí a gente vai mostrar agora com calma, trouxe os materiais aqui para vocês verem. E se for os SUABs, é isso aí, pode passar, pode. Aí, novamente, aqui as dicas que valem ouro. Na dúvida, procurar um coordenador, passar todas as dúvidas que vocês tiverem, para não reter, não ficar ali só entre vocês, ali no plantão, e não passar para frente, porque isso pode ser importante para a gente rodar o PDCA e fazer melhorias no fluxo de todo o hospital. Como a Fernanda falou antes, não é recomendado nebulização nem ventilação não invasiva. Isso é importante todo mundo saber, por quê? Porque, às vezes, na prática, a gente acaba fazendo, né, a equipe médica acaba, o paciente chegou lá, está com broncoespasmo, não sei o que, esquece, por causa do pronto-socorro, por causa do plantão da UTI, e aí acaba prescrevendo uma nebulização. Então, sabe, é bom todo mundo estar sabendo disso, que aí lembra, doutor, tem certeza que vai fazer nebulização? Realmente precisa? Porque a nebulização, ela é um dos maiores geradores de aerosol. E o aerosol ele tem um poder de disseminação muito maior do que as gotículas, tá certo? Então, isso acaba infectando o local e a gente vai se correr um risco maior. Então, tomar cuidado na hora da prescrição em relação a isso. Esses pacientes não são indicados fazer VNI, né, botar máscara, é intubação, passou mal, não está bem da parte respiratória, a gente não fica brincando, já parte para intubação, diferente daqueles outros pacientes que a gente fica, não, bota o BIPAP, bota VNI, vamos ver se ele fica melhor, vamos dar uma meia horinha, uma horinha. Não tem isso, é intubar direto, tá certo? As aspirações devem ser feitas, tipo assim, devem ser totalmente evitadas. Quando o paciente estiver com muita secreção, tem que fazer, e aí o EPI muda, e quando ele estiver entubado, tem que usar o traquequé, tá certo? Que foi o que ela perguntou. Muito importante, os insumos, eles estão faltando já no Brasil, tá certo? Tem vários hospitais que já estão tendo dificuldades de comprar, de encomendar, de estocar esses insumos. Então, a gente pede que vocês realmente utilizem com consciência, porque se hoje, não, mas eu vou usar 3 máscaras, porque, não sei, alguém falou que tem que usar 3 máscaras. Eu vou usar a N95 para todo mundo, porque não sei quem falou, e vou jogar todas fora e vou pegar uma a cada 1 hora. Gente, daqui a 3 dias, você vai estar no plantão de novo. Se a máscara estiver faltando, nós vamos fazer o quê? Então, assim, se o avental estiver faltando, então usar com consciência esses insumos. A gente vai precisar. O hospital, diante do comitê, a gente já fez uma lista de todos esses insumos que são necessários, a gente está estocando, a gente já alugou ventilador, já alugou monitor a mais, a gente está se preparando, mas o problema é que o mercado não está conseguindo atender, tá certo? Então, se a gente usar indiscriminadamente e gastar tudo isso, vai faltar para a gente, tá certo? Então, a gente tem que ter consciência no que a gente está usando. De maneira nenhuma o comitê, eu, a Poli, a Mirna, o Thiago, estamos recomendando vocês não usarem. Não é isso. É para usar, mas usar com consciência, porque vai acabar, tá? E para repor o estoque vai ser difícil. Eu não preciso falar nada do que está acontecendo fora daqui do Brasil, acho que todos vocês estão acompanhando, todos vocês têm acesso às mídias e sabem os relatos das coisas que estão acontecendo lá. Então, a gente precisa se preparar e precisa se preparar de uma maneira consciente, tá? Então, assim, o que a gente pede para os médicos? Que a prescrição médica contenha os itens só necessários. Justamente por isso. Primeiro, para expor a gente menos vezes de ir lá entrar em contato com aquele paciente. E segundo, justamente para a gente não consumir um insumo só para ir lá fazer uma medicaçãozinha que talvez não era necessária nesse momento. Então, a gente tem que ter consciência nisso também, a equipe médica. Não é aquela prescrição que tem 20 mil itens para o técnico e o enfermeiro ter que ficar entrando lá toda hora. Toda hora que entrar é um insumo que está sendo consumido, é um risco que a equipe está correndo. Então, prescrever o que for necessário. Enfermagem, na hora que for aprazar, eu sei que o MV, o PEP, já sai com horário de aprazamento, mas dá uma checadinha se não tem condição de tudo colocar mais ou menos no mesmo horário, desde que a farmacodinâmica, né, permita da medicação e tudo, para que justamente a equipe entre naquele momento, faça o que tem que fazer e saia do box. A gente vai estar expondo menos os nossos colaboradores e a gente também vai estar usando os insumos de uma maneira consciente. Então, muita atenção nisso aqui, na hora de prescrever e na hora de aprazar, para a gente poder ajudar a equipe como um todo, tá certo?
Aí as visitas, hoje, isso está em vermelho o slide todo, porque isso foi determinação de hoje da reunião, então isso é importante, a gente vai passar para todo o corpo clínico e tudo. As visitas do hospital, a partir de quinta-feira, vão estar proibidas, as visitas dos familiares, tá? É uma decisão que foi feita não só pelo Hospital Vitória Parte, vários outros hospitais da Grande Vitória tomaram essa decisão. E aí essas visitas, os horários, está ali, mas depois cada um vai passar, mas cada local vai ter um horário de visita diferente. Mas só para vocês saberem, é uma pessoa só, um acompanhante só, né? Uma visita, e a gente não vai estender mais aquele monte de visita, aquele monte de gente, porque a gente entende que a gente já tem que começar a também ser empáticos com a sociedade, né? Isso é uma questão de prevenção, não só nossa, mas de todo mundo, né? E a gente precisa começar a fazer esse trabalho aqui dentro também, né? Escolas estão fechando, cinemas fecharam, né? Museus fecharam, e a gente também precisa fazer esse trabalho de casa. É ruim, tem algumas aulas que vão ser mais difíceis, a coracolarina, né? Criança nasceu, aí geralmente vem o bando, né, ver o piquitito que nasceu, mas, infelizmente, nesse momento, todo mundo vai ter que compreender que, para a sociedade, isso é melhor. Então, o hospital tomou essa decisão, o comitê acatou, e a gente ainda vai divulgar isso, porque vai começar a valer a partir de quinta-feira, mas só para vocês terem ciência. Aí, agora, os EPIs. Os EPIs, na verdade, aí foi o que eu falei. Na hora que o caso ele vira suspeito, né, após a triagem, o que muda de um para outro é a máscara, né? Aqui a gente vai usar quando a gente for fazer procedimentos geradores de aerosol, o N95. Todos os outros EPIs são iguais, sim, e o óculos de vedação que é diferente. São os 2 EPIs que a gente usa de diferente. Quando a gente vai entubar, quando a gente vai aspirar o paciente, são esses EPIs que são diferentes. E aí a gente vai mostrar para vocês. O óculos de padrão, ele vai estar disponível para os funcionários, quem é colaborador recebe isso. Infelizmente, a equipe médica e a equipe físio não é contratado do hospital, então a gente sugere que cada um tenha o seu. Geralmente, nas unidades, pronto-socorro, a UTI sempre costuma ter um óculos, mas é importante que, talvez, a partir de agora, a gente aprenda a ter isso como até item nosso próprio de usar no dia a dia, né? Então, é o óculos padrão mesmo. Por que esse óculos padrão, que é o que está aqui, que daqui a pouco a gente vai mostrar, ele não serve para quando eu vou fazer um procedimento que vai gerar aerosol, porque ele não veda na lateral. Então, eu estou sujeita também ao aerosol entrar e eu me contaminar na mucosa. Então, o ideal é que seja um óculos de vedação. Esse óculos de vedação é um óculos tipo de natação, só que ele é maior, né? Ele é aquele que gruda assim, que dá até dor de cabeça. E o SESMIT vai disponibilizar. Ele vai disponibilizar 3 unidades no pronto-socorro, 3 unidades na asa de internação e 3 unidades na UTI. Por que 3 unidades? Porque, geralmente, quando você vai fazer um procedimento desse, uma intubação, alguma coisa, entra, geralmente, o médico, né, o enfermeiro, ou o técnico e o fisioterapeuta. Esses óculos de vedação são de uso comum, tá? Então, tirou, a gente também vai mostrar como é que tem que ser feito, ele tem que ser higienizado e deixado no local. A gente pede, por favor, que esses óculos não criem pernas, ok? Porque precisa para a instituição. Para vocês terem noção, a gente tem 15 no hospital, a gente conseguiu adquirir mais, mas que só vai chegar daqui a 2 semanas, ok? Então, não crie perna, porque se criar perna, quando chegar no seu plantão, você não vai ter isso para usar. E o paciente vai estar lá e você vai precisar entrar. Então, é sua proteção. Por favor, deixem no local onde ele vai ficar. Cada setor do hospital vai determinar o local onde vai ficar esse kit do óculos de vedação e vai ser passado para vocês, tá bom? Pode virar. Aí, vamos lá. Eu mesmo, repetiu. Aí, isso aqui que é o mais importante, tá? É a sequência para você colocar os EPIs e a sequência para você tirar os EPIs. A sequência para você colocar os EPIs, a gente faz toda fora do box, toda fora do apartamento, antes da gente chegar perto do paciente. E isso foi o que tanto a Polly falou na apresentação dela, como a Fernanda falou. A gente já sabe que vai estar atendendo o paciente assim. Então, vamos preparar todo o material, ou deixar aquele carrinho com todo o material lá do lado de fora, para você não ter que esqueci não sei o quê, vai lá e pega. Né? Então, deixar tudo ali já arrumadinho,
tá certo? Antes de eu entrar no box, eu tenho uma sequência para vestir isso, e essa sequência vai ser justamente a contrária da quando eu vou tirar, tá certo? Então, a sequência para eu colocar os EPIs é importante para eu tirar justamente ao contrário. A gente vai sempre higienizar as mãos, tá? A gente veste o avental impermeável primeiro, depois eu coloco a máscara primeiro, porque aí quando eu vou botar aqui atrás eu vou amarrar, seja o que for, eu boto o gorro por cima, justamente para poder ter até um aparato disso ficar aqui dentro, não ficar soltando nem nada, e aí vem o gorro, e eu coloco o óculos de proteção. Esses 3 são mais ou menos juntos, tá? A máscara primeiro, o gorro e o óculos de proteção. E aí a máscara, se vai ser a cirúrgica ou a N95, se o óculos vai ser padrão ou óculos de vedação, vai depender do procedimento que você vai fazer com o paciente, tá certo? E, por fim, o capote que a gente estipulou não pode ser é um capote impermeável, tá? O que o comitê aprovou é esse capote, que é o capote que aqui a gente chama capote aba, que é o de banho, tá? É um capote que ele é um pouco curto, mas a gente já conseguiu encomendar com o fornecedor o capote mais comprido, exatamente igual a esse. Tudo bem? Não é aquele capote ali, ó. Mirna, levanta aí só para as meninas verem. Não é esse capote. Não serve esse. Tem que ser o capote impermeável, tá? Então, isso é o instrumento básico. O capote, o gorro, a máscara, o óculos e a luva. Isso tudo tem que estar um kit. Cada setor vai ter isso montado lá para poder estar a gente chegando nesse paciente. Então, você chegou para atender. Passou o álcool, higienizou a mão. Às vezes é importante estar aqui. Às vezes é importante ter alguém junto para ajudar, né? Mas depois, com a prática, os técnicos que calçam bastante, eles já sabem fazer isso bem sozinhos. Tá aqui, amor. Aqui. Vocês entenderam? Não é aqui na frente, mas também não é aqui atrás. Tentar botar aqui nessa lateral. Aí a máscara cirúrgica, no caso, se ela for dar banho no paciente, se ela for fazer alguma medicação, se ela for entrar para conversar com o doente, se ela for examinar, se ela fosse aspirar, entubar ou fazer qualquer outro procedimento que gerasse aerosol, ela ia usar a N95, ajusta. Coloca o gorro. O óculos de proteção é esse óculos que o hospital fornece para a maioria dos colaboradores. Quem usa óculos, né, no plantão e tudo, existe um óculos específico que é maior para poder você não precisar tirar o seu óculos, tá? Para você não ficar cegueta, né, e não conseguir fazer nada. A luva. O que é importante da luva? Que ela cubra, igual a Poli falou na primeira aula, por fora do capote. Não adianta você botar a luva por dentro do capote e o capote ficar por cima. Não, a luva tem que cobrir a manga do capote, tem que ficar por cima. Essa é a paramentação. Então, para fora do quarto é mais tranquilo, porque você está se paramentando, não tem um risco de contágio nem nada. Se paramentou nesse sentido, você vai entrar no quarto, faz o que você tiver que fazer, e aí o problema agora é na hora de sair do quarto. Todas as nossas portas são portas passíveis de abertura com o cotovelo. E é essa forma como a gente vai abrir a porta quando a gente estiver com luva, gente. A partir do momento que a gente está com luva, não interessa se a gente encostou em alguma coisa. Tanto para não levar nada do paciente, como para não trazer. Então, luva na mão, a gente abre a porta com o cotovelo. Tá? Entenderam? Então, vamos começar a treinar a abrir a porta com o cotovelo. Não colocar a mão na maçaneta, tá certo? Aí ela entrou dentro do box, aí ela ainda está dentro do box, mas terminou o que ela tem que fazer. Dentro do box, ela vai começar ao contrário. Vai tirar a luva. Tá bom. Essa de cá, né, é mais fácil de tirar. Essa aqui, o contato tem que ser aqui. Vou tirar, colocar pela parte. Aí ela vai colocar no lixo
infectante, ok? Lembrar que esses óculos têm que ser higienizados depois, né? Quem usou. A máscara pode ser arrebentada, pode até usar aqui fora. Cabelo soltou. E agora o capote, né? Que é o mais desafiador. O cabelo soltou, tudo muito dificultado. Deixa eu segurar aqui. Por isso que as meninas, né, é bom a gente estar com o cabelo preso e bem preso, porque senão se o cabelo soltar na hora que você puxar a máscara ou que você puxar o gorro, ele vai acontecer isso que aconteceu com ela, e você vai estar com o capote contaminado, então você tem que tomar cuidado. Aí você vai desamarrar ele ali, você está vendo que ela já começou a tocar em algumas superfícies que estão contaminadas, vocês viram? Porque ela tirou a luva primeiro, porque a luva é o lugar onde tem mais contaminação, tá certo? Mas ela tocou no óculos, ela está tocando no capote, mesmo que ela toque de maneira correta, que é o que ela vai mostrar, ela está tocando. Aí ela está tirando, ela vira para frente, Polly. Aí ela vai meter a mão por dentro, porque geralmente, quantas vezes vocês já viram um médico ou alguém puxando o capote aqui pela frente, não é? Você não vai puxar, porque isso aqui está tudo contaminado. Então, você tem que soltar aqui. Então, é importante também, na hora de você dar o nó, você não dá aquele nó que mãe dá para filho nenhum tirar o sapato, né? Você tem que dar aquele nó que depois é fácil de você tirar. Porque senão você vai ter que sempre fazer força para puxar, e no que você faz força para puxar, você pode encostar no capote, você pode encostar em outra superfície. Então, tira o nozinho, tira o nó, e aí por dentro do capote você enfia a mão e vai enrolando ele ao avesso. Esse é o momento que a gente mais costuma errar e mais costuma se contaminar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Alguns detalhes. Esse óculos eu vou usar outras vezes. Então, depois que eu fiz tudo, tirei isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer imediatamente, depois que eu tirei o capote, é lavar as mãos. Por quê? Porque minha mão entrou em contato com várias coisas que pode estar contaminada. Então, me desparamentei, a primeira coisa que eu vou fazer, álcool gel, lavar a mão com água e sabonete, ok? Fiz isso, eu vou pegar o óculos, lembra que o óculos está contaminado ainda. Eu vou pegar o óculos, passar álcool gel nele, passar álcool a 70, limpar o óculos, limpa a superfície onde ele encostou, porque a superfície vai ficar suja. Então, é por isso que precisa ter uma mesinha do lado, um lugar específico para eu colocar aquilo, para eu não sair colocando esse óculos em vários lugares do meu posto de trabalho. Então, lá eu vou passar esse álcool na bandejinha onde eu apoiei o óculos, tá certo? Terminei de higienizar o óculos, terminei de passar o álcool, eu vou de novo lavar as mãos com água e sabão ou álcool a 70, tudo bem? Ou álcool gel, seja o que for, tá certo? Porque em todo esse processo, a minha mão é o lugar que eu vou mais estar sujeita a estar me contaminando. Então, todas as etapas, lavar as mãos e higienizar as mãos, ok? Outra coisa que a Polly não falou na hora, mas é porque com essa daqui acaba que a gente tira aqui atrás. Mas com a N95, às vezes a gente pode fazer isso. A máscara está aqui. Jamais eu vou colocar a mão aqui na frente. Jamais para tirar a máscara. A máscara, ela é tirada aqui por trás, ok? Aqui também é um local de alta contaminação. Então, eu não levo minha mão aqui na máscara, porque geralmente é isso que a gente faz, não é? A gente que está lá no dia a dia, a gente pega a máscara, né? Puxa aqui, né? Ou então pega a mão aqui do lado e puxa, né? Então, não é assim. É aqui atrás que você tem que tirar. Essa máscara é descartável. Usou uma vez, jogou no lixo. Esse capote é descartável. Usou uma vez, jogou no lixo. A luva é descartável. Usou uma vez, jogou no lixo. O óculos é reutilizável, ok? E a N95, o que a gente está recomendando? A N95, quando for necessário usar a N95, nós vamos usar a N95, vai tirar dessa mesma maneira que a Polly falou, né, por aqui por trás, não pela frente da N95, e a gente vai dispor nos locais que provavelmente,
O maior local que vai usar N95 vai ser na UTI, né? Porque geralmente é onde o paciente vai estar entubado, né? Vai estar mais grave e tudo. A gente vai dispor de envelopes de papel. Por quê? Geralmente, o que a gente faz? Quando a gente está de plantão e a gente usa N95, a gente pega aquela sacolinha plástica onde ela veio, guarda dentro e fica. O plástico não pode ser o local onde você vai guardar a máscara. Tá certo? Ali não é o local mais apropriado, precisa ser um envelope de papel. Não tem aqueles envelopes pardos, né? É mais ou menos aquele envelope. Então, a gente vai disponibilizar esses envelopes de papel nas unidades, a pessoa vai guardar ali dentro e ela vai usar a N95 durante o turno de plantão dela. Então, assim, vocês viram que praticamente todo o material ele vai ser descartado, né? Então, por isso que é extremamente importante a gente ter esse controle do que a gente está fazendo e está usando. Porque se eu tiver que entrar N vezes dentro do quarto, do box do paciente, se eu tiver que N vezes ir lá, N vezes gastar, é material que está se gastando. Né? E se a gente pensar, a gente tem 24 horas de assistência do doente, imagina quanto que a gente não gasta nisso aí. E a gente não está falando aqui, gente, de gasto, de tipo, mas vai gastar, não estou preocupado com gastar, estou preocupado com a minha proteção. Mas aqui o gasto, a gente está preocupado com a proteção nossa. Porque o problema não é o custo que isso vai ser para o convênio, o custo que isso vai ser para o hospital, não. O problema é que esse insumo está em falta no mercado. Tá? Vários hospitais já começaram a alugar e estão ficando desesperados porque não tem. Então, se a gente usar de maneira inconsciente, isso vai acabar e a gente vai ficar sem. Aqui são já marketings que a gente vem fazendo no hospital para poder, né, que as pessoas saibam, né, quais são os sintomas, quais são as precauções. É importante vocês falarem com os familiares de vocês, porque uma coisa que a gente percebe é justamente assim, a população ainda não consegue entender a gravidade que isso pode se tornar. A gente espera que o caos que aconteceu lá fora não chegue aqui nunca, mas para não chegar, a gente precisa ter essa consciência. Então, é importante que em casa vocês também falem isso com os familiares de vocês, né? Para ficar mais em casa, para evitar locais públicos, né? Principalmente as pessoas idosas, porque quem vai sair sobrecarregado nessa história, gente, são vocês que estão sentados aí, a gente que está aqui dando aula para vocês, que é a gente que vai estar aqui no sistema de saúde para atender esses pacientes. Então, quanto menos tiver, glória, que bom, a gente se preocupou demais, não teve ninguém, graças a Deus. Quanto mais, somos nós que vamos estar sobrecarregados. Então, é dever nosso também, como sociedade, alertar isso aí para os outros. Pode passar, é o último agora. E aqui foi o último que a gente fez, que a gente criou um folder, porque, como a Polly falou, a maior parte desses pacientes, eles vão ter sintomas em casa, ou sintomas, vão vir para o pronto-socorro e vão poder voltar para casa, eles não vão precisar internar. Hoje, a métrica é que 80% fica em casa e 20% interna. Então, assim, são poucos que vão internar. Então, a gente criou um folder para orientar essas pessoas que vão para casa como é que elas têm que se comportar. Tá certo? Para que também elas não contaminem outras pessoas. Então, esse folder também vai começar a ser distribuído, principalmente no pronto-socorro, que é onde, né, já está, Mirna? Já está, né? E é isso.